Olá, boa tarde. Estamos aqui, terceira live do nosso projeto Como fazer o que fazer na crise. Hoje a live seria às 17 horas com Marcelo Alves, mas a gente está antecipando para as 16. Por quê? Porque às 17 horas nós teremos pronunciamento presidencial. Eu sei que é algo muito importante para a gente, tudo que a gente está vivendo hoje, né, um dia que está pegando fogo. Para nós não termos impacto quanto a isso, achei melhor e combinei com o Marcelo que a gente vai fazer agora às 16. Porque eu acho que é muito importante esse tema. Eu não quero que as pessoas só aproveitem a gravada, a live vai ficar gravada, mas eu quero que aproveitem também para fazer perguntas. Que especialmente para as pequenas empresas, micro e pequenas empresas, aprenderem a como prosperar na crise. É algo de extrema importância. Agradecer ao Ney aqui, a Jéssica que já se encontram. Eba, vamos começar a live. Estou esperando aqui o Marcelo conectar e me chamar para a gente começar aqui ao vivo. Falar a respeito da crise. Cadê? Marcelo. Não entrou ainda aqui. Isso, chegou. É porque era outro horário, né? A gente tava. Eu já falei que já comecei aqui, Marcelo pode entrar. Eba! Participação me deixa muito honrada. Uma pessoa que eu admiro muito. História de vida sensacional. Olá, Marcelo, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo bem, estava ansiosa por hoje. Eu estava explicando para o pessoal porque a gente está antecipando para as pessoas não perderem a oportunidade de tirarem as dúvidas ao vivo, que eu sei que vai ser uma live épica, como eu falei já. Vai ser uma live que a gente pode... Muita gente. Todas as lives aqui têm sido com esse intuito, de ajudar quanto mais pessoas, melhor. E hoje é como prosperar na crise. Gente, isso é possível? É. O Marcelo é especialista em ajudar as empresas, especialmente as pequenas empresas. Então, nós queremos aqui trazer muita coisa legal para ajudar todo mundo. E todo mundo também a poder assistir o pronunciamento presidencial depois. Ou quem não for assistir, mas enfim, não ter impacto quanto a isso. Deu um probleminha aqui na participação dele, ele está voltando. A conexão, a gente sabe que a internet está sendo muito usada. Né? Voltamos. Opa, voltei. Eu queria começar com uma apresentação sua, você fazer uma breve apresentação da sua trajetória, das suas atividades, sua expertise atualmente, o que você está fazendo. Ok, Natasha. Primeiro eu quero externar a alegria de estar aqui com você. Deixa eu só fazer uma pergunta. Tá tudo ok aí a imagem para você? Tá um pouquinho escura só, mas tá tudo ok. Tá escura, né? Aqui tá travado para mim, eu tô congelado. Não, tá aqui normal. Então tá bom. Vamos lá. Quero externar minha alegria de estar aqui com você. Para sua audiência, né? Eu sou Marcelo Alves. Minha área de atuação é em gestão de pequenas empresas. Aqui no Rio de Janeiro eu trabalho com consultoria, sou universitário também. E também trabalho com mentoria. Principalmente nesse momento aí de crise, é como eu tenho trabalhado. Eu tenho ajudado bastante pessoas. Tá vendo? Então a ideia nossa hoje é trazer essa expertise aqui, como a gente pode prosperar. Se é que se pode prosperar, você que vai me contar sobre isso. Para iniciar, que a gente tinha conversado, as pessoas entenderem o que é uma crise. Certo? Está todo mundo vivendo na pele, né? É verdade, né? Crise é justamente esse momento de mudança muito abrupta, muito brusca, sem que a gente estivesse esperando. Então, todas as vezes que nós temos esse tipo de mudança, a gente lida com a crise. A gente entra numa crise e é importante falar sobre isso, porque muitas pessoas, eu vejo algumas pessoas dizendo que está tudo normal. De um ponto de vista, tudo bem,
ponto de vista da pessoa. Mas assim, não está tudo normal. O mundo não é mais o mesmo, né? O mundo mudou completamente, né? O comportamento das pessoas também mudou. E existem alguns mitos também, né, relacionados à crise. Pode falar que não está travado aqui, não. Tá, beleza. Então, o que acontece? Muitas pessoas entendem que não, esse negócio de crise não existe. Então, existem alguns mitos e é muito importante, até para você prosperar na crise, começa com a mudança de mindset. E essa mudança de mindset você tem que entender que alguns mitos precisam ser desfeitos. Primeiro mito é que a crise não existe. Ah, não existe crise, cara. Isso aí é um momento, a crise não existe. Não, a crise existe. Ela é real. O mundo está sentindo essa crise. A crise existe e ela é real. E é bem verdade que as empresas que fizeram o dever de casa, que tem lá um fluxo e consiga suportar aí 3 até 6 meses, beleza. A maioria pelo menos que eu tenho percebido, né, com os empresários, é que a maioria não fez o dever de casa. Então, o capital de giro está muito curto. Eu conversado com muita gente. Esta semana, mais precisamente ontem, eu terminei um projeto, participei de um projeto com mais de 600 empresários. Eu e mais 10 especialistas, nós nos reunimos para falar sobre, cada um na sua especialidade, né, como a gente pode contribuir. E a gente fez um trabalho muito bacana chamado Empresários Solidários. Nós reunimos 600 empresários e entregamos mais de 200 horas de curso, né? Foi quase um mês inteiro de curso, o dia todo. Não, começava 8 e até às 10 da noite. E conteúdo de inteligência emocional, gestão, finanças, marketing, vendas, muita coisa. E conversando com esses empresários, a maior dor que eles tinham é o seguinte: eles não tinham caixa, né? Não fizeram o dever de casa. E aí estão sentindo muito. Eu vejo que isso não é só para as empresas, para as pessoas também. As pessoas não conseguirem passar, pelo menos, fazendo 30 dias que a gente está em isolamento social. E muita gente, aqui a gente não está criticando não, gente, nem as empresas, nem as pessoas. A gente está dizendo, é um dos pontos para a gente já se preparar, que um dia uma nova crise virá. Para a gente levar isso como experiência e lição aprendida. É você ter um fluxo de caixa quanto pessoa física e quanto pessoa jurídica. Ou seja, você ter dinheiro para suportar pelo menos de 3, como você falou, 3 a 6 meses sem ganhar nada. É isso, né? É isso. É justamente isso. Então, o primeiro mito é que, primeiro, a crise existe, né? Ela é real. Segundo, o segundo mito é terceirizar a crise. É sempre procurar um culpado. Não, quem é o culpado? Quem é o culpado? Não, a culpa é disso, a culpa é do governo, a culpa é da China, a culpa é do coronavírus, a culpa. E a gente sempre tem esse mito de a crise é culpa de alguém. E se nós, e aí foi até legal você falar sobre esse ponto de vista da pessoa física também, então de vez em quando eu vou estar me referindo também à pessoa física. Se nós fizéssemos, estou generalizando, tá? Se nós fizéssemos o dever de casa, essa crise não estaria nos afetando da maneira como está nos afetando. Então, antes da gente procurar um culpado para essa crise, a gente tem que assumir, nós precisamos assumirmos nossa responsabilidade. O que é que eu deveria ter feito que eu não fiz? O que é que eu preciso fazer agora para não viver isso de novo? Para não viver essa incerteza, essa insegurança. Eu não sei o que vai acontecer agora, eu não tenho dinheiro e o dinheiro sumiu. Não, o dinheiro não sumiu, né? O dinheiro, ele muda de mão nesse momento, mas ele está lá. Ninguém botou fogo, não, ele está lá. Mas nesse momento, em função da insegurança, né? O que acontece? Tem muitas pessoas que vivem, elas estão paralisadas. Eu considero esse momento como... Existem 3 momentos nessa crise. Tem o momento da desaceleração, o mercado desacelera, algumas coisas ainda estão funcionando sim, algumas empresas estão funcionando sim, mas de uma maneira muito mais desacelerada.
Depois nós temos a fase da reaprendizagem, que é entender agora o novo comportamento do mercado, do consumidor, a forma de comprar, a forma de vender, a forma de fazer as negociações. Então, está tudo mudando. Então, eu tenho que reaprender algumas coisas para depois a gente ir para a fase da recuperação. Algumas empresas fizeram isso rápido, conseguiram fazer isso rápido, mas nem todas elas conseguiram. Então, nesse momento, pode falar. Até porque muita gente vai conseguir fazer uma retomada de atividades só agora com acabar o isolamento gradativamente, né? Verdade. Mas eu consigo, exatamente nesse sentido, eu consigo fazer alguma coisa enquanto estou nas atividades fechadas, já com planejamento para a retomada? A gente já consegue fazer alguma coisa. E tem muito a ver com o terceiro mito, que é a crise afetou todo mundo. Então, existem alguns mercados que a crise não afetou, pelo contrário, até afetou de maneira positiva. Por exemplo, e até compreensível, o setor de delivery aumentou muito, 40%. O novo comportamento do consumidor, tem uma pesquisa da Nielsen que diz o seguinte, que do período de 1º de janeiro a 25 de março, nós tivemos um aumento aí de aproximadamente não me lembro se são 35%, são 42% de pessoas que fizeram a primeira compra online. Então as pessoas estão comprando mais agora online, estão tirando medo, né? Então existem algumas coisas. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui de um caso de uma empresa que eu presto consultoria. Ela é uma empresa de floricultura e os clientes deixaram de ir até a loja. Beleza. E uma das sacadas foi introduzir o delivery por um momento e depois a gente começou a pensar num produto que compensasse essa falta da ida do cliente à loja. Porque quando o cliente vai à loja, ele pergunta ao atendente, essa planta aqui, como funciona? Como eu faço para preservá-la? Como eu faço para ela ter mais vida? E aí a gente pensou num curso online, que é um complemento, né, para suprir aquela carência, né, das pessoas, das dicas, né, que as pessoas pedem lá. Então, entendendo a necessidade, então existem algumas coisas que podem ser feitas. É claro, mas Marcelo, meu mercado será que dá? Eu sei que tem mercado que não é possível, mas na medida do possível a gente consegue se reinventar. Então, assim, a crise afetou todo mundo? Não afetou todo mundo. Alguns setores, não. Mas é importante... A gente vê o álcool em gel, não estão nem dando conta de produzir máscara. Agora, muita gente tem produzido máscaras, tanto que a gente começou a comprar as máscaras industrializadas, depois as pessoas passaram a fazer confecção e a gente tem buscado essas máscaras, inclusive, para a gente não acabar com as industrializadas, e porque a preferência é para a área da saúde. Então, é um novo mercado que se abriu, que vai continuar, a meu ver, vai continuar por bastante tempo. Então, é uma oportunidade que veio, que inclusive os governos também estão fazendo parcerias com costureiras, né, para disponibilizar esse tipo de máscara. A parte, como você falou, de delivery, eu também tenho visto as pessoas... eu não tinha pensado nisso nas compras online, mas é verdade, muita gente tinha medo, mas agora você não tem mais o que fazer. E também os cursos EAD, né? Sim, então, por exemplo, tem um setor de... Por conta dessa pandemia, todo mundo quer ficar vivo, né? Sem dúvida, a primeira coisa que a gente quer é não ficar doente, sobreviver da melhor maneira possível. Isso. E a gente sabe que uma das maneiras para a gente preservar a nossa saúde, até a nossa imunidade, é a questão da alimentação, sadia. Então, nós tivemos um aumento da área de nutrição, por exemplo. Então, é um setor que cresceu muito. A própria telemedicina agora também, telemedicina que está assim, provisoriamente autorizada, né, pelo Conselho Federal de Medicina, mas a gente acredita que vai continuar. Então, surgiram várias oportunidades aí. Então, por exemplo, muita gente me procurou, profissional da saúde, perguntando, Marcelo, como é que a gente faz
para ir para o online, como é que funciona essa captação de clientes, como é que é agora, como é esse mundo. Então, tem muita gente que começou agora a perguntar. A Jéssica colocou ali, o setor de limpeza também teve uma demanda grande. Sim, é um outro setor também que aumentou bastante. E até a limpeza, né? E por isso também que o delivery aumentou, porque tem muita empresa que está fazendo essa compra usando aplicativos e pedindo que esse produto chegue até a loja, até a empresa. Então, por isso também aumentou. Então, existem algumas oportunidades. A crise não afetou todo mundo e a gente precisa estar antenado, eu chamo de ligar o radar, né? Ver quais são as oportunidades que a gente tem nessa crise. Além do... São quantos mitos que você falou que nós temos? Nós tratamos de 3, né? Isso. A crise existe, né? Ah, não existe crise. Isso. Terceirizar, a gente tende a terceirizar. A crise afetou todo mundo, ok? Só os grandes sobrevivem ou superam a crise. Não é somente as empresas grandes. As empresas grandes, a gente pode até pegar alguns exemplos, né? Fazer um benchmark, o que elas estão fazendo, o que eu posso aplicar no meu negócio. Mas tem muita empresa pequena que estava fazendo o dever de casa e que está superando a crise. Está superando. Por exemplo, empresas que entenderam o relacionamento do cliente, a importância de manter o contato com os clientes. Isso é muito importante que você está falando agora. Manter os contatos com os clientes, porque muita gente, a gente falou nas outras lives, não sabe que às vezes você está trabalhando. Está tão acostumado, às vezes, no seu mundo, se o seu mundo era físico, de ser presencial, estar ali no cliente, que não sabe que às vezes você fez uma adaptação, ou tem um novo produto, ou está trabalhando de uma outra forma, né, à distância, e às vezes não sabe, o seu cliente não sabe que você continua trabalhando. Verdade. Aquele cliente que eu digo, não aquele que você tenha um contrato em andamento, uma relação contínua, mas aquele que já foi seu cliente ou possíveis clientes. Às vezes eles não têm ideia. Se a gente não mostra, como que eles vão saber que a gente está trabalhando ainda? Verdade. Então, você tem que ter essa presença online e manter esse contato com os clientes. É muito importante. Então, a crise existe. Reconheça que existe a crise. Não terceirize. É um outro mito. A crise afetou todo mundo, é um outro mito. Não há oportunidade na crise. Sim, há oportunidade na crise e só os grandes superam as crises. Não, os pequenos também, a pequena empresa também. Tá tudo ok com a imagem? Aqui também. Então tá beleza. É igual o Miguel disse aqui, tem academia que fechou e esqueceu dos clientes. Exatamente, os clientes, dos profissionais, de todo mundo, né? Outras estão realmente vendo exercício para fazer em casa, fazendo lives, gravando vídeos, fazendo a interação com o cliente, às vezes, muito maior do que era no dia de uma academia. Porque, por exemplo, às vezes você vai numa academia que um profissional, ele atende uma sala com 15, 20 alunos ao mesmo tempo. E agora, no mundo online, às vezes você consegue até dar mais atenção para o seu aluno. Óbvio que não é da mesma forma. É o que eu acompanho os profissionais da área de saúde, que a gente vai, inclusive, receber aqui semana que vem. Você, às vezes, não vai conseguir ficar sarado no sentido de ganhar massa muscular, etc e tal, porque a gente precisa de um peso, precisa de um aparelho, alguma coisa, mas você vai conseguir se manter bem, se manter com saúde, que eu acho que é o mais importante, não ficar tão rolando ao final dessa crise, porque, gente, o que a gente faz muito nessa crise é comer. Entendeu? Eu admito, é comer. Toda hora você vai lá comer alguma coisa. Muitas vezes eu sempre fui acostumada a trabalhar muita parte da minha atividade home office e regradinho, mas não adianta, você vai lá, tu vai comer. Então, assim, é importante, ajuda a gente ter um profissional da saúde ajudando a gente, academia, o que for, ou aquele que era, ou ter um amigo que está lá dando uma aula. É diferente de quem está gravando seus treinos e mostrando. Nada contra, gente. Mas uma coisa é isso. Outra coisa, exatamente. Você pode mais. Sarado sim, musculoso não. Sarado sim, exatamente, porque sarado é saúde. A gente tá ali recebendo ajuda, gente que está fazendo. Eu amo as lives de atividade física.
Eu adoro. Você tá ali, a pessoa está te dando atenção e você está fazendo. Aliás, hoje em dia, lives, no começo eu fui contra muita live, que era muito chato. Hoje as lives com conteúdo têm ajudado demais. Verdade. Verdade mesmo. Nosso quinto mito. Então, o quinto mito é que só os grandes superam. Na verdade, os pequenos também, que fazem o dever de casa. Agora, eu lembro que lá no começo você fez uma pergunta, né, sobre o que a gente pode fazer, Isso. né? Então, a primeira coisa é o seguinte, para a gente começar a prosperar em meio à crise. Vamos lá. Vamos lá, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, você tem que saber qual é o tamanho do impacto dessa crise para você. Então, dimensione a crise. E como a minha área é gestão, a gente, para fazer gestão, tem que ter números. Então, qual foi o impacto dessa crise realmente para você, para o seu negócio? Estou falando de faturamento. Em quantos por cento caiu o seu faturamento? Se é que caiu. Quantos clientes deixaram de comprar, em média? Seu ticket médio, a frequência, aumentou o seu churn? Então, você precisa medir, entender o impacto dessa crise para você. E quando eu digo medir, né, dimensionar aí, ver o tamanho desse impacto, é tanto no curto prazo, agora, e ao longo prazo. A longo prazo, o que pode, qual o tamanho do prejuízo que essa crise pode trazer para você. Então, a primeira coisa é você sair do achismo. Não, eu acho que tá bom, eu acho que tá ruim, mas beleza, eu acho quanto faturamento, o que realmente está acontecendo com a sua empresa, qual foi o impacto em relação a números. Se você não tiver números, você não tem gestão. Então, a primeira coisa para você dimensionar. Segunda coisa para você começar a prosperar no meio da crise é você ligar o seu radar. Ligue o seu radar. Quando eu digo ligar o radar, é você focar, concentrar sua energia naquilo que você pode fazer no ambiente interno. Aí você vai precisar entender um pouco do seu cliente. Esse relacionamento com o cliente é importante. Entender o novo comportamento do cliente é importante. Teve uma outra empresa que, ao invés de entregar, o que ela fez? Ela começou a vender pelo WhatsApp e o cliente ia na loja retirar. O cliente ia na loja retirar. Então, o cliente nem queria receber em casa. Sim. Não queria receber em casa. E não queria, e a loja também estava fechada, então ele não queria receber em casa. Mas ele preferia comprar de casa e retirar na loja. Então, é um novo comportamento. A gente identificou um novo público ali. A galera que quer ir até a loja, não sei se para dar aquela olhada, ver como é que está. Mas é você estar antenado. Ligar o radar com aquilo que você pode fazer. E uma das perguntas que você pode fazer ao seu cliente é o seguinte: o que você está sentindo falta de receber? Conversar, então, com o seu cliente, né? Conversar com o seu cliente. Está sentindo falta de quê? O que nós estamos deixando de entregar? Qual é o seu sentimento? O que você gostaria de receber? E aí, com base no que ele disser para você, você reúne a sua equipe, faz um brainstorm, entende o que a gente pode criar de solução para esse cliente. Mas é importante você ouvi-lo nesse momento. Perfeito. O que ele está precisando? Porque você pode pensar um monte de coisas, mas entender aquela história, entender a dor, né, do outro. Porque às vezes o que a gente acha, até porque na taxa consumidora, não necessariamente seria na taxa cliente. Às vezes minha dor como consumidor é uma coisa, mas do outro é outra que pode ser da maioria dos meus clientes. Isso é muito importante, entender essa dor de lá. É isso aí, é ouvindo, entrando em contato mesmo. Por exemplo, existe uma ferramenta na área de... Dicas amamos. Na área de atendimento ao cliente, você tem algum grupo onde você compartilha essas... sei lá, resumo, você compartilha alguma coisa? Você tem eu estou grupo? fazendo resumo, estou deixando o link da bio. Então, eu vou mandar para você uma planilha muito bacana sobre o Net Promoter Score, o NPS. Né? Que o NPS, ele mede o grau de satisfação do seu cliente. Né? Aquela perguntinha, né? De 0 a 10,
qual é a nota que você dá para o nosso atendimento, você indica a nossa empresa de 0 a 10. E ali, né, com base na resposta do seu cliente, existem 3 tipos de cliente. O cliente que ele vai propagar o seu nome, né, a imagem da sua empresa. Tem o cliente que vai ficar neutro. Então, quem vai propagar, Marcelo? Quem der a nota entre 9 e 10. 9 e 10. Eles protegem a marca, falam bem, vão falar bem, vão divulgar bastante. Os clientes que geralmente eles marcam lá entre 7 e 8 são os clientes neutros. Neutros. Não é bom, nem ruim, estão na dele. Os clientes que marcam abaixo disso são os detratores, são aquelas pessoas que os clientes vão falar mal, que vão carregar uma imagem ruim da sua empresa. Então, para os clientes que respondem 9 e 10, pode perguntar a esse cliente. São esses que são importantes. Por quê? É a galera que já compra com você, que te responde, que te dá feedback, que interage. Então, é mais fácil você conversar com essas pessoas e entender o que elas realmente estão precisando. Então, eu vou dar essa planilha para você. Ela é editável, tem lá um gráfico. À medida que você vai alimentando, você tem um gráfico de acompanhamento. Então, dá para você fazer essa mensuração mensal, anual. Uma planilha muito bacana. Então, a quem eu vou perguntar, Marcelo? Vou perguntar qualquer um? Não, você vai perguntar aquele cliente que fala com você, aquele cliente que responde. Então, você pode usar a estratégia aí para começar a falar com esse cliente e entender o que ele está precisando. Né? Então, ó, liga o radar, o tamanho da crise. Uma outra coisa que é importante é você, falou no começo, você vender para a sua base. Vender para a base agora é muito importante, porque se você está com dificuldade financeira, se você for investir agora em marketing, propaganda, você vai gastar um pouquinho. Investir isso demanda custo, beleza. Mas se você consegue entrar em contato com os seus clientes, você tem CRM básico. Por exemplo, vou citar um aqui, que ele é gratuito. Se você tem até, se a sua empresa é pequena, tem até 4 funcionários, você pode usar o Nectar. Nectar é um sistema, tem a versão paga, tem a versão gratuita, muito bom, ele é bem completo, até a versão gratuita dele é bem completa, onde você consegue fazer... Escreve aqui no comentário pra gente o nome. Tá. Nectar. E você consegue fazer a gestão da sua empresa, você consegue cadastrar os seus clientes, você consegue fazer... É um CRM. E assim, a versão dele gratuita é muito boa mesmo. Então, você pode agora contactar, né, a sua base, que eu sei que tem muita gente falando isso, mas é uma verdade, porque principalmente se você tem um contato do WhatsApp, você tem um contato direto, e agora é o momento de você criar a sua demanda. Eu estava conversando anteontem com a dona de uma empresa, e eu falei, lembra aquela estratégia que nós falamos, que nós íamos pegar aqueles produtos que estavam com pouca saída? Então, são esses produtos agora que você vai colocar, você vai falar com o seu cliente, ver até onde você consegue diminuir essa margem de lucro dele, porque para você falar que tem alguma vantagem, e é a hora de vender isso aí. Coloca no status, manda para os seus clientes, porque vai evitar de você comprar mais mercadorias agora, vende o seu estoque, fica com o estoque mais enxuto e gera caixa agora, gera caixa. E ela aplicou a estratégia e a estratégia deu certo. Mas deu certo porque ela tinha o contato dos clientes. E por que eu falo tanto de cliente, tanto de relacionamento? Porque alguns empresários ainda não perceberam que nós saímos daquela era transacional de só fazer transações com cliente, para ela relacional, de relacionamento, de conversar, de enviar mensagem, de entender. E quem faz isso, ou aliás, quem fez isso,
quem costuma fazer isso, agora está encontrando menos dificuldade para vender. Porque agora... A gente quer um carinho, quer uma atenção, como você pode mais falou aqui, a gente quer empatia, então isso faz diferença. Eu vou dizer, vou responder depois a pergunta aqui da Solange. A gente tem, ontem eu fiz uma compra, né? Meu filho vai fazer aniversário, queria comprar o presente, pela internet estava um pouco mais barato, com frete, quase a mesma coisa do produto, mas 17 dias úteis para entregar. Falei, gente, a aniversário é segunda-feira, não dá. Demorei para comprar, mas até decidir, enfim. Aí eu fui atrás das lojas que eu sei que tem site aqui na minha cidade e fui ver se tinha um delivery. Então, aí eu fui trocando mensagem com duas, a que me deu mais atenção, exatamente, esse carinho, mandou foto, funcionou muito bem. Pegaram, mandaram foto, mas eu queria um negócio assim, mandou várias fotos de produto e tal, e valor. Entrego, não cobro delivery e tal. Como é que você faz do jeito que você quiser, praticamente isso. Foi a que eu escolhi. Entendeu? Associado preço, qualidade e atendimento. Então, e também a demora, a gente responder e tal, isso faz diferença. Não é que tem que responder instantaneamente. Mas você sente que a pessoa está interessada, também se ela não responder 3 horas depois do seu cliente, né? Claro, tem dias às vezes que não dá, mas a gente sabe que nessa crise a gente tem que dar uma atenção muito maior do que a gente às vezes dava. Nós, seres humanos, estamos carentes de atenção. Então a gente tem que receber atenção. Tem até um livro do... acho que é Samuel Pereira, sobrenome eu não me lembro agora, que o título do livro é Atenção, né? É um dos bens mais valiosos hoje que nós temos, justamente dar essa atenção do cliente. Quando a gente tem essa atenção dele também, é muito importante. Beleza, então. Eu puder responder aqui só o que a Solange perguntou, que é CRM. Você falou CRM, isso é Customer Relation Manager, é uma gestão de relacionamento com o cliente. Então, é um sistema que vai te ajudar a fazer toda essa parte de gestão de relacionamento. Você vai pegar feedback do cliente, você vai ter lá o contato, vai ter quantas vezes você ligou, o histórico que você tem do seu cliente. E hoje tem isso faz com que você entenda, inclusive, melhor o seu cliente. Isso. Né? Vai ter dados geográficos, né? Você pode incluir de gênero também. E o contato para você agora, que é o mais importante a gente manter, né? Isso, tudo isso aí. Quanto aquele cliente gasta, quanto ele comprou com você ao longo do tempo. Então você consegue classificar os tipos de clientes. Então, o produto, dependendo do que você vende, né? Se vende produtos, você sabe o que ele gosta mais de comprar ou não. E às vezes nesse momento ofertar, será que, sei lá, shampoo. Será que acabou o seu shampoo? A gente pode entregar para você, né? Aquele que você gosta. Enfim, a pessoa vai ficar, nossa, lembrou de mim, né? Isso é justamente isso. Então, por isso que é importante a gente ter um CRM. E hoje tem alguns aí que são gratuitos, né? Você tem aqui o Nectar e tem tantos outros aí. O Nectar que eu estou usando e bem ele legal. atende. Gostei, vou até usar. Isso aí. Outra coisa para a gente prosperar em meio à crise. Então, primeiro, eu tenho que dimensionar, né? Eu tenho que saber o tamanho dessa crise. Eu tenho que ligar o meu radar, estar atento às oportunidades. Tenho que vender para a minha base. Então, quando eu entro em contato com o meu cliente. E outra coisa que é importante neste momento, eu sei que você pode até pensar, mas está todo mundo fazendo isso. Então, se você não fizer, você estará fora do jogo, que é a presença online. Então, a gente precisa ter presença online. Principalmente se você tem um negócio físico, é a hora de você colocar aí a sua cara na internet, a imagem da sua empresa e fazer anúncios, né, para o seu negócio local. Você precisa agora mostrar que está ali disponível. Mesmo que você esteja vendendo só pelo WhatsApp ou pelo seu site, presença online é importante. E quando eu digo presença online, é você ir lá no Facebook, só colocar uma postagem, clicar em promover. Não é isso. É você fazer uma publicação, é você fazer uma campanha, tá? Tanto pode ser no Google, no Facebook, mas com a ajuda de um profissional para você ser mais acessível, segura, grande lead. Então, é legal que você tenha a ajuda de um profissional.
Ou se você tiver um pouquinho de tempo, vá na central lá de suporte do Facebook, você consegue também. Mas não é apenas você clicar em promover, porque ali você vai queimar dinheiro. Porque na hora que você... Entendi, fazer uma estratégia de marketing daquilo que você vai propagar. Isso, tem que ter uma estratégia. Então, isso tem a ver com tipo, a imagem da publicação, o texto, a copy, o perfil, né? Quem é o cliente, para quem você vai anunciar. Então, não basta você chegar ali e clicar em promover. Se fizer isso, você vai queimar. Porque você vai ver que lá no Facebook, né, que é melhor usar o Facebook do que a plataforma do Instagram. Não que você não possa, mas é que o Facebook entrega para todas aquelas empresas que é do Facebook, né, incluindo o Instagram. Isso. Você tem lá, quando você vai promover, quem nunca fez, você vai ver que está lá o público, né, que é aquele público que te segue. Então é aquilo que ele entende que possa entregar. Eu já fiz o teste de deixar naquele lá e fazer a minha edição, realmente conseguir um alcance melhor com a minha edição, que são aquelas pessoas que eu queria alcançar. Realmente é melhor você fazer, pelo menos no meu teste, a minha edição do público pela qual eu quero que a minha postagem chegue. E juntar também uma imagem legal e um texto legal que seja atrativo, né? Isso aí, porque, por exemplo, tem muita gente que fala, não, mas eu tenho presença online, meu Instagram é muito legal, tem bastante conteúdo. Beleza, só que a gente precisa se atentar para um detalhe. Tanto o Instagram como o Facebook, eles entregam apenas a 1% da nossa audiência. 1% em média. Em média, 1%. Então, se você fizer um post lá aqui no Instagram, Facebook, e depender só da sua entrega orgânica, é como você tivesse com a sua loja aberta, com os dedos cruzados assim, ou assim, nessa posição, ó, à espera de um milagre. Então, a entrega é muito, muito pequena, muito pouco. Então, você precisa começar a investir. E aí, quando eu digo investir, não precisa gastar milhões. Não, você pode começar com um teste aí, R$50 por semana, R$10 por dia. Eu já vi gente fazendo teste com 5, 7 reais. Isso. Dá para você fazer. Depende, no Instagram é a partir de 5, no Facebook é a partir de 6, então dá para você fazer por dia, né? Então dá para fazer por um dia, dá para fazer, enfim, né? Você pode testar, ver o alcance, ver qual é melhor. Tem uma pergunta aqui, isso é muito importante você colocar, porque a gente quer alcance de maior número de pessoas, não adianta, é tráfego pago. E não são rios de dinheiro. Você vai falar, gente, agora não tem dinheiro. A gente tem que tentar fazer um planejamento para isso, né? Como é que eu faço para ter sucesso não vendendo produto e sim conteúdo? Isso é uma pergunta muito boa. Muito bem. Quem fez essa pergunta aí? A Jéssica. Jéssica, beleza. Como eu faço para ter sucesso não vendendo produto e sim conteúdo? Beleza, Jéssica. Primeira coisa, esse conteúdo vai ajudar a quem? Quem você vai ajudar esse conteúdo e que tipo de problema esse conteúdo resolve? Então, primeira coisa, você tem que saber para quem será esse conteúdo. Que público é esse? E outra coisa, Jéssica, é a dor, tá? Dor. Qual é a dificuldade, qual é a necessidade que essa pessoa tem para quem você vai produzir conteúdo? Por exemplo, eu citei aqui a questão da empresa de floricultura. Eu disse, conversando com a dona da empresa, eu disse, ó, pesquisa alguma coisa e vê se há alguma relação entre imunidade emocional e a nossa imunidade física. E vê se tem alguma flor, alguma planta que nos ajuda na nossa imunidade emocional e se tem alguma relação com a imunidade física. E ela pesquisou lá, não é que tem algumas plantas que nos ajudam emocionalmente e, através disso, nos ajuda na imunidade física, fisiológica. Então, se você escreve um conteúdo, se você prepara um conteúdo para alguém, justamente falando sobre, por exemplo, o poder das flores, falando que a flor é isso, aquilo, e que tem uma finalidade. Existem flores que te ajudam a tratar suas emoções e, consequentemente, a sua saúde física.
Então, se o seu conteúdo resolve uma dor, elimina uma dor, o seu conteúdo vai ajudar pessoas e você vai conseguir vender. Então, a primeira coisa é para quem eu vendo e que tipo de problema o meu conteúdo resolve. Então, esse aí é o básico. Ok, Jéssica? Muito bom. Seu conteúdo deve resolver uma dor. Tem que resolver uma dor. Isso aí, senão não tem muito sentido, não. Outra coisa, quarto lugar, como prosperar em meia crise. Os meus avós aqui do Rio de Janeiro, né, materno, parte de mãe, eles são oriundos do interior do estado, né? E lá, o meu avô, ele tinha o costume de trabalhar em canavial, bem no interior mesmo. E quando ele veio para cá, ele trouxe uma ferramenta dele, uma foice, né? Uma foice. E quando ele queria fazer alguma coisa, às vezes ele contava histórias, né? Não, porque antigamente eu estava lá e de repente veio assim uma assombração. Eu peguei a minha foice, eu amolei a foice, deixava a minha foice amolada, quando aquela assombração aparecia, eu comia na foice. Falei, que isso? É mó barato ele contando. E uma das coisas que a gente precisa fazer é amolar a nossa foice, a nossa ferramenta, né? Agora você tem um pouquinho de tempo também para você descobrir ou aprender aí novas habilidades que eu tenho certeza que serão úteis para você nesse momento. Então, o que é que você precisa aprender? Você não tinha tempo, você estava na correria, agora está um pouco mais desacelerado. Então, é o momento de você aprender alguma habilidade nova. Se você não entendia, não estava ainda no mundo digital, por exemplo, está na hora de você aprender algumas coisas. Está na hora de você aprender a se vender na internet, por exemplo. Pode ser uma habilidade que vai te ajudar e muito. Então, nesse momento, é o momento de você amolar a foice, é o momento que você tira para ler, é o momento que você pode aprender. Que eu me lembro assim, aliás, eu não me lembro o momento onde nós tivemos tanto conteúdo disponível, tanta informação disponível, e a maioria gratuita, né, só depende da pessoa. Tem não sei se você conhece, Daniel Scott, eu acho que é o sobrenome dele. Daniel Scott. Um curso dele do LinkedIn, que era vendido a R$ 997, ele deixou durante uma semana por R$ 1. R$ 1. Um curso de 997. Pô, gente, vou deixar por R$ 1. Eu comprei. E deixou mesmo, por R$ 1, passou a semana, voltou para 997. Mas por que eu citei o nome dele aqui? É um cara que é referência na área LinkedIn e deixou disponível lá, porque a plataforma não dava para deixar totalmente gratuito, tinha que ter um valor, deixou R$ 1. Então, é o momento de você aprender. Se possível, depois manda um direct aqui para a Natasha, pergunta e falando para ela, poxa, qual foi o insight que você teve, qual foi a parte dessa live aqui que fez sentido, até para ela procurar especialista para trazer mais informações. Se for um ponto específico, ela vai trazer. Se for uma área dela que ela vai falar também. Mas é importante, porque é uma profissional que está aqui, é uma profissional, eu também estou aqui, a gente está aqui colocando à disposição nosso tempo para te ajudar. Esse conteúdo aqui é para te ajudar. Então é o momento de você amolar sua foice, trabalhar sua ferramenta. É agora, deixar ela bem afiada para o momento de você, para o campo de batalha, você ser mais assertivo, mais eficaz, para você ter mais resultados. Ok? Em quinto lugar, Natasha, a gente tem quanto tempo aí? Tem 15 minutos. 15 minutos. Em quinto lugar, para você prosperar em minha crise, a cachorro aqui da vizinha está latindo. Para a gente prosperar, descubra o ponto da virada. Toda empresa tem o ponto da virada. Como assim, Marcelo? O ponto da virada. Como assim? Como assim, Marcelo? Bom, eu disse no início que a gente passa essa crise, ela desencadeia 3 fases. Fase da desaceleração, fase da reaprendizagem e a fase da recuperação ou retomada. E algumas empresas
que estão atentas ao mercado, elas já entenderam e já estão se movimentando, já estão passando da fase da reaprendizagem para a recuperação. Descobriram o ponto da virada, ou seja, entenderam quais são as novas necessidades do consumidor e já prepararam um produto, um serviço para atender essa necessidade. Então encontrou o ponto da virada. Algumas empresas serão mais lentas, outras mais velozes. Mas você precisa atender o ponto da virada. Por exemplo, numa empresa, estou falando sempre estou dando exemplo aqui de negócios físicos, tá? Uma empresa que vendia um determinado produto, como tinha uma loja, a empresa fechou, portas fechadas, mas ela continuou vendendo pela internet e por delivery. Só que o delivery, só por delivery, não tinha, né, ela teve que colocar, estava só mantendo ali os custos fixos da empresa. Só pagando, só para manter funcionando, mas eles não estavam assim, tendo lucro nenhum. Até que, foi até um caso semelhante com o da floricultura. Quando eles começaram a entender um novo comportamento, tinha muito cliente que preferia ir até a loja. E eles descobriram também um novo público, que um público, inclusive um pouco mais jovem, que preferia ir até a loja, que não estavam sabendo, eles descobriram, quando eles começaram a investir mais em presença online, eles descobriram um novo público de ir até a loja fazer a retirada. Aqui já é uma outra empresa. Então, quando eles colocaram isso em prática, entenderam que tinha um novo público mais jovem e esse público é o que estava trazendo mais rentabilidade para a empresa, então eles, em meio à crise, colocaram mais um funcionário e aumentaram a quantidade de anúncios. Então eles começaram a trazer mais pessoas para fazerem retirada e, consequentemente, começaram a vender mais. Ou seja, eles não tinham nem as pessoas indo à loja para comprar dentro da loja e nem as pessoas que queriam receber. Não, eles encontraram um novo público e começaram a colocar um novo serviço. Então, eles encontraram um ponto da virada. Essa estratégia rendeu para eles um faturamento similar ao faturamento que existia antes dessa pandemia. Então, eles encontraram o ponto da virada. Então, toda empresa, todo negócio tem o seu ponto da virada, que é você entender essa nova dinâmica do mercado, entendeu? Testa e vamos embora, vamos fazer acontecer. Então, descubra qual é o ponto da virada do seu negócio. Por exemplo, meu negócio, eu aqui, eu já estava, uma das coisas que eu faço é treinamento, imersão voltado para donos de pequenas empresas. Então, qual era a minha estratégia agora em 2020? Principalmente segundo semestre. Então, eu ia para as cidades do interior. Fiz pesquisas, tinha demanda, muita gente querendo, mas não tinha ninguém levando o treinamento para lá. Então, falei, pô, fiz alguns testes, beleza, vamos lá. Só que veio a pandemia, já cancelei o primeiro evento. Ia acontecer agora no mês de abril. Não tem como. Então, eu tenho que entender o que está acontecendo para pegar o ponto de virada, retomada. E entender o mercado, e aí comecei a fazer algumas ações, comecei a dar mentoria gratuita. Na semana passada foi uma semana que eu falei, vou fazer um teste, vou colocar aqui um post, vou entrar em contato com algumas pessoas, oferecendo uma mentoria gratuita, ver se elas querem. E a galera topou, e eu, desculpa a expressão aqui, me lasquei, né? Muita gente querendo, ajudando muita gente, mas eu fui entendendo a nova dificuldade que eles tinham, né? Um novo comportamento, até para ajustar a minha estratégia. Eu já fiz uma outra estratégia e graças a Deus está dando certo. Mas assim, então todo negócio tem o seu ponto de virada. Você vai ter que analisar.
É o pulo do gato para as pessoas entenderem aqui. É o ponto da virada para a empresa, é o ponto da virada para as pessoas também. O que você pode fazer agora com essa retomada das atividades? O que você... Ainda está travado, Solange? Tinha travado um pouquinho, né? O que você pode... Tá me Ele estava ouvindo? falando... Tô ouvindo. Ah, O que você pode fazer agora, pensar agora, buscar estudar, aprender, para você ter o ponto da sua virada? Isso eu levo para as pessoas também. Você pode ter o ponto da virada. Quem perdeu o emprego? Eu tenho várias pessoas que já entraram em contato comigo, que têm conversado, amigos também, tem pessoas que falando, poxa, tem pessoas que se formaram na última faculdade que eu fiz também, como é que tá, como é que você tem feito e tal, porque realmente muita gente foi mandada embora por conta dessa pandemia. As empresas não tinham o que fazer, não tinha o fluxo de caixa, as atividades às vezes não podem ser feitas home office, o que fazer? Então, assim, aproveitar agora, estudar, aprender, estudar o mercado, daquilo que você tem conhecimento, ou pode desenvolver um conhecimento, buscar essa habilidade, esse conhecimento para trabalhar isso agora que a gente vai voltar às atividades a partir, né, de 10 de maio, vai ser programado para isso. Às vezes você pode aproveitar o momento de agora em tirar aquele sonho do papel, aquele desejo de trabalhar com online, aquele desejo de começar alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você estudou, que se formou, que fez uma graduação, um curso de técnico, ou que foi, e fala assim, poxa, o que eu tenho minha paixão? O que eu posso, às vezes, aproveitar agora e começar? Às vezes, a crise vem, o problema vem, e a gente pode utilizar ou para a gente se afundar, ou aquilo ser um trampolim para você começar uma escada linda agora, um novo caminho maravilhoso. Então é hora, é agora, aproveitar, consumir esse conteúdo, mas eu dou uma dica. Busque consumir conteúdos que você vá poder utilizar depois. Não é porque as pessoas também estão disponibilizando muito conteúdo que às vezes é bom, é claro, mas às vezes aquilo não tem nada a ver comigo agora, que não vai poder me ajudar. Então, não gastar também um tempo com aquilo que eu não vou poder utilizar e que não seja voltado para mim. Né? Então, buscar cursos, buscar lives, buscar conteúdos que eu possa utilizar, entendeu? E tem muita coisa boa, muito conteúdo gratuito e conteúdo pago também, que muita gente está disponibilizando de uma forma mais barata para ajudar, ou eu tentar ver aqueles cursos também que vão valer a pena eu gastar meu dinheiro, que realmente eu vou conseguir colocar em prática depois. Vai ter um retorno, vai ter uma aplicação posteriormente. show de bola. É isso Você não aí. concorda com isso? Aproveitar o momento. Sim, sim. E sobre esse ponto da virada, eu tinha um outro exemplo aqui, de uma outra empresa. Empresa que ela atendia, ela fazia parte de higienização de carros. Né? E muita gente não está usando o carro, né? Todo mundo em casa. E agora? E agora? Ela entendeu a nova necessidade do consumidor, do cliente dela. Por exemplo, meu cliente não vai limpar o carro mais. Mas o meu cliente, por exemplo, ele pode querer a casa ou o estabelecimento dele de forma higienizada. Então, essa empresa deixou de atender, né, de ter o produto para atender o carro e agora está higienizando o ambiente. Então, ela entendeu a nova necessidade, reaprendeu qual é o comportamento e necessidade, por isso que é importante a gente entender. Pergunta o que ele está precisando, pergunte se o cliente. E agora essa empresa atende o quê? Mercados, lojas. Então se reaprendeu ali no momento da crise, pegou esse momento de retomada, de recuperação. Então descubra o seu ponto da virada. Ele existe, está te esperando, vai descobri-lo, que você tem tudo para É o pote de ouro no final do arco-íris, né? A gente tem que correr atrás dele, mas tem que correr atrás dele. Tem que aproveitar que agora é a hora. Olha, de tudo isso que a gente consumiu hoje aqui de aprendizado, os mitos que eu estou anotando, né, para fazer os resumos, depois os mitos que a gente encontra no meio da crise, entender o impacto da crise para a gente, realmente se o impacto é negativo ou se o impacto é ou pode ser positivo,
né? Porque tem gente que vai conseguir uma recuperação pós-crise, tem gente que pode conseguir agora. Até porque a gente está falando da crise sanitária, né? A crise da pandemia, mas a gente tem uma crise econômica que não vai acabar agora com a retomada das atividades. A crise econômica vai se postergar. Então a gente não pode deixar para retomar depois de terminar a crise, até porque a última crise nós estamos saindo agora. Então entramos novamente numa crise, né, econômica. Então a gente tem e hoje uma crise política também forte. Então a gente tem que aproveitar, voltar os olhos para a gente, fazer isso que você falou, em analisar, que eu acho que são os pontos muito grandes, analisar que a gente pode sobreviver, entender o tamanho da crise para mim, se é negativo, se for negativa, entender esses números, entender a situação para eu conseguir uma retomada posterior, então fazer uma análise do meu cenário, e eu coloco aí na análise desse risco, o risco que a crise trouxe para mim enquanto pessoa, trouxe para mim enquanto empresa, a possibilidade de ser um risco positivo, né? Então, de eu trazer alguma coisa positiva e o que é de negativo, o que eu posso fazer, o que é de positivo, o que eu posso somar a isso de positivo. O que mais que você falou? Entender o meu cliente, entender a minha audiência, entender a minha persona, entender o meu público, entender o meu consumidor. Então, entender a nova situação do mundo de agora e que está começando essa nova história, se reescrever. Não adianta só pensar no passado. O mundo mudou, como você falou, o mundo mudou e o mundo vai ter uma mudança muito grande agora. A gente sabe como é que vão ser retomadas as atividades, a gente não sabe. Então, entender como é esse cliente. Para quê? Para eu descobrir, está aqui anotado, vou fazer o ponto da virada. Então, entender a minha recuperação, aproveitar e o que você falou também muito importante, presença online. Não basta mais minha presença física, eu tenho que trazer a minha presença online. As pessoas têm que me ver aqui. Não adianta só me ver no mundo físico. E não é só no Instagram. É Instagram, é LinkedIn, é Twitter, é Facebook, é WhatsApp, gente. Muita venda pelo WhatsApp. Muita coisa que você pode fazer. É site. Então, é site, LinkedIn, Instagram, WhatsApp, muita coisa. Telegram. Então é falar, apesar que a gente não pode falar Telegram no Instagram, né? Tem esse mito, né? Então, assim, falar com o meu, entender esse meu consumidor e tentar estudar, né? Consumir conteúdo agora para desenvolver a minha habilidade. Gente, sensacional. Eu amei essa live, como estou amando todas, amei essa live, que eu acho que a gente teve muito aprendizado aqui com você, Marcelo, que eu sei que os nossos minutos estão acabando. A gente teve muito aprendizado aqui e eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas e para as empresas. Ok. Mensagem final. Queridos colegas, essa crise, ela vai passar. Mas enquanto ela não passar, enquanto ela não passa, foque naquilo que você pode fazer. Não adianta focar no governo, isso, aquilo, não. Ambiente externo, não. O que eu, Marcelo Silva Alves, o que eu posso fazer durante esse momento? Assuma essa responsabilidade. Para você, foque a sua energia naquilo que você pode fazer. Okay? Pode fazer. Natasha, no mês que vem, na primeira semana de maio, vou começar uma maratona aí, meio louca, de 30 lives seguidas, às 7 da noite. Sensacional. Maratona da gestão. Tudo, indicadores, vendas, finanças, tudo. NPS, vamos falar do Net Promoter Score, vamos falar bastante coisas. Tudo o que você vai poder usar agora, durante a crise. Lá, gente. A partir de quando? Vai ser a primeira semana de maio, sempre às 11h07 da noite, aqui no Instagram. Vai ser no Instagram mesmo. Vai ser um conteúdo que 11h07 da noite. 11h23. Já vai ter acabado o BBB, gente. A gente tem que ver os concorrentes, né? Já vai ter acabado o BBB. Então, aproveitar as lives, 25 segundos restantes. Aproveitar as lives do Marcelo. Tá aqui o perfil dele, também tá na minha postagem. Gente, muito obrigada.
Muito obrigada pela presença de vocês. Eu estou amando estar aqui, todos os meus convidados. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada mesmo. Foi sensacional. Só gratidão, gratidão, gratidão. Grande